Então, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença aqui em nome dos municípios aqui presentes e, em particular, aqui do anfitrião da Câmara Municipal de Alcochete. Agradecer a todos a vossa presença aqui e o que vos temos para dizer tem a ver com o novo aeroporto de Lisboa, ou melhor dizendo, com a solução que está pré-anunciada de utilização da base aérea número 6 do Montijo para a extensão do aeroporto de Lisboa. Os municípios da região de Setúbal, e neste caso em concreto os 7 municípios aqui presentes, consideram desde logo que não é aceitável que uma decisão desta importância para a região, para o país também, mas com impactos diretos na região, esteja em vias de ser tomada e anunciada publicamente, formalmente, sem que os municípios tenham sido envolvidos ou escutados. É uma primeira questão que tem que ser bastante reforçada, porque uma infraestrutura com esta importância não pode ser tratada e avaliada sem que os municípios que tutelam o território onde ela vai ser instalada sejam ouvidos. E os municípios da região não foram, com eventual exceção do município do Montijo, com quem já foram publicamente feitas declarações conjuntas entre o Governo e o Presidente da Câmara Municipal. A outra questão depois prende-se com a nossa posição em relação a esta solução e à questão do novo aeroporto. E a nossa posição vem manter aquilo que há uma década está avaliado, está estudado e está apontado como a solução necessária para o país. E é apenas o critério do interesse do país que é importante quando se avalia a construção ou o alargamento de um aeroporto da capital de Portugal. Nós continuamos a afirmar, perante os dados que existem, perante a avaliação então feita, perante as necessidades então identificadas, que a solução que o país precisa e que a região precisa é a construção do aeroporto no Campo de Tiro. Uma construção naturalmente faseada, uma construção que conviva ao longo de um período que pode ser ainda significativo com a existência da Portela, mas esta é a solução que garante crescimento económico, que garante desenvolvimento, que garante o apetrechamento do país para enfrentar as necessidades e as previsões de crescimento do tráfego aéreo, quer de passageiros, quer de mercadorias, durante um longo período. A solução que está a ser apontada, pensamos que não corresponde a estas necessidades, não serve a região da forma mais adequada, porque não é, como está a ser apontada, não é uma alavanca para o crescimento económico que o novo aeroporto efetivamente seria. Foi-vos entregue uma posição, é mais detalhada, procura sustentar esta nossa posição com os argumentos que têm sido apresentados e são conhecidos para a defesa da solução Campo de Tiro, e também colocando a questão da solução base aérea efetivamente não corresponder às necessidades e aos interesses do país ou da região, e portanto nós pensamos que quando está anunciada para a próxima quarta-feira a assinatura de um protocolo entre o Governo e a ANA Aeroportos relativamente ao aeroporto de Lisboa, nós pensamos que era necessário que os municípios se pronunciassem antes disso, e não o fizemos antes porque o Governo nos tinha dito, logo no início do seu mandato,
que esta era uma situação em avaliação e nós ficámos a aguardar que essa avaliação nos envolvesse e fôssemos chamados também a dar a nossa posição e o nosso parecer sobre esta matéria, o que infelizmente não aconteceu e, portanto, isso leva-nos a ter que tomar agora esta posição pública. Pensamos que ainda estamos a tempo de exigir que o Governo nos ouça também. O Governo vai celebrar um memorando de entendimento sem possuir esses estudos. Nada sabemos em relação às acessibilidades que seriam necessárias para dotar essa eventual instalação, para dotar a base aérea número 6 com a instalação do aeroporto complementar à Portela. Apenas sabemos que existiria a possibilidade de aproveitamento das redes viárias pré-existentes, o que corresponde a uma situação absolutamente lamentável, e também desconhecemos o que quer que seja no que diz respeito ao sistema de mobilidade, que deveria ser um sistema de mobilidade intermodal. E por isso afirmámos hoje, com exceção do município de Montijo, que tem tido um diálogo mais estreito, aparentemente, com o Governo, afirmámos hoje que, perante este estado de coisas, perante o estado de conhecimento em que nos encontramos, só podemos basear-nos no único estudo existente, válido e existente que possuímos, que foi o estudo produzido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil relativamente ao estudo comparativo entre o campo de tiro e a OTA, que comprovadamente identificou o campo de tiro como o local certo para a instalação, embora faseada, de um aeroporto internacional. Sem mais estudos, é impossível que os municípios se pronunciem acerca de quaisquer eventualidades. E, ainda para mais, perante uma situação em que, de acordo com o contrato de concessão celebrado entre o Governo e a concessionária dos aeroportos portugueses, existem duas possibilidades. A possibilidade relacionada com a construção de um novo aeroporto internacional e a possibilidade de maximização do sistema de operacionalidade do aeroporto da Portela. Ora, quando pretendemos que Portugal se assuma como um país competitivo, podendo funcionar como uma plataforma transatlântica de tráfego de aeronaves, não compreendemos por que razão é que o Governo, perante a possibilidade de impor à ANA Aeroportos a construção de um novo aeroporto internacional de Lisboa, está a adotar a posição que, naturalmente, é mais confortável para a entidade privada neste negócio. Entidade privada essa que está a defender os seus interesses. Importa perceber também se o Governo da República está a defender os interesses de Portugal, dos portugueses. Em relação à região, existem muitas preocupações e, portanto, a Associação de Municípios, nesta reunião convocada pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo, tomou esta posição. Mais, e se me permitir, o Sr. Presidente tomou também a decisão de, com caráter de urgência, solicitar uma reunião ao Sr. Primeiro-Ministro para podermos manifestar o que nos preocupa, para podermos manifestar qual o nosso entendimento relativamente à melhor solução, à solução que melhor serve não só a região, mas também o país. Preocupamos com a região, mas também afirmamos aqui perante vós que nos preocupamos com o país e por isso consideramos que a instalação de um novo aeroporto internacional de Lisboa no campo de tiro serviria muito mais o país, muito melhor o país, do que este terminal de aeroporto. Eu há pouco brincava, terminal de aeroporto é o título de um filme fantástico do Steven Spielberg, que nem sequer deveria ser adotado para neste contexto e em relação a este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Setúbal não está porque não esteve, por impossibilidades de última hora, não esteve presente na reunião e, portanto, entendemos que não podíamos referir o município de Setúbal, uma vez que não tinha participado na discussão que aqui foi realizada. Sobre a questão que coloca entre o possível e o ideal, ninguém demonstrou até agora que não é possível fazer o aeroporto no campo de tiro. A questão básica é essa. Em 2008, que não foi assim há tanto tempo, era possível. Não só era possível, era necessário.
É porque aquilo que sustentou a opção por um novo aeroporto e por esse novo aeroporto se instalar no Campo de Tiro foram as necessidades do país, não foi qualquer voluntarismo de ninguém. É resultado de uma discussão técnica e política que durou anos e que se chegou àquela conclusão. Bom, o que é que mudou em 7 anos? Em 9 anos, aliás, portanto, 2008 para 2017. O que é que mudou? Na nossa opinião, não mudou nada. Mudou uma coisa, mudou que é ainda mais urgente, é ainda mais necessário, face ao esgotamento do aeroporto Humberto Delgado, que a nova solução seja concretizada. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a defender. Perante os dados que são públicos até ao momento, não há fundamento para se alterar a decisão de construção do aeroporto no Campo de Tiro. E possível? Claro que é possível. Aliás, mais uma vez, não só é possível, é necessária, porque, para além de tudo mais, o país e a região precisa de investimento, precisa de crescimento económico. E o novo aeroporto era uma alavanca fundamental para esse crescimento. Uma extensão, um terminal na base aérea, esta ou qualquer outra, não é alavanca para coisa nenhuma. E mais uma vez também não esquecermos que o estudo desta solução por Tela mais um, em qualquer das suas possibilidades, foi também avaliada quando da discussão e da avaliação relativamente ao novo aeroporto. Foi avaliada e foi descartada, porque não servia. Portanto, nada mudou, na nossa opinião, nestes 8, 9 anos. Sr. Presidente, se me permite, em relação aos 3 estudos, esses 3 estudos não fizeram precluir o estudo do LNEC relacionado com o Campo de Tiro de Alcochete. Os 3 estudos tiveram que ver com a identificação de uma solução complementar à Portela. Não tiveram que ver com a instalação, construção, mesmo que faseada, de um novo aeroporto internacional de Lisboa. Portanto, são 3 estudos com um objeto completamente distinto do objeto que esteve subjacente à elaboração do estudo pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. No que diz respeito à outra questão que me coloca, por que razão é que o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete serviria melhor os interesses do país? Porque, em bom rigor, permitiria, se bem que pudesse passar por uma construção faseada, poderia permitir a expansão do aeroporto, adequando essa expansão ao tráfego aéreo e aos passageiros envolvidos nesse tráfego aéreo, permitiria contemplar de forma mais cuidada os aspectos relacionados com as componentes ambientais, permitiria, inclusivamente, uma cidade aeroportuária não concentrada e o aproveitamento das potencialidades de toda a região, permitindo-se aí sim constituir, através do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, o tal conceito da cidade das 2 margens, ou seja, o novo Aeroporto Internacional de Lisboa permitiria assumir a região de Setúbal como uma região polinucleada e não um conceito de área metropolitana única e exclusivamente em Lisboa, permitiria uma rede de acessibilidades completamente diferente para melhor, permitiria inclusivamente a existência de uma ferrovia que tanta falta aos portos de Lisboa, de Setúbal, de Sines, e permitiria também a consagração, mesmo que progressiva, de um aspecto que é fundamental para o desenvolvimento da região e que tem que ver com a construção da plataforma logística do Pesseirão. Ou seja, e a terceira travessia sobre o Tejo, mas, inclusivamente, a grande questão é esta, é que a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete tinha um pensamento estratégico. Esta solução é uma solução que se vai esgotar muito rapidamente no tempo e com o tempo, e assim se espera, porque disso resultará o aumento do número de passageiros que vão utilizar estas infraestruturas aeroportuárias, sem qualquer possibilidade de expansão. Mas a questão que devemos colocar, e ao Governo, porque nós não temos conhecimento acerca de nada, é por que razão é que, inclusivamente, recordo-me que o Primeiro-Ministro José Sócrates fundamentou a privatização
ou a necessidade de privatização da ANA com a necessidade de construção do novo aeroporto internacional de Lisboa no campo de tiro de Alcochete. Ou seja, imputaria ao concessionário ou à concessionária a construção do novo aeroporto internacional. A questão que se coloca é que, uma vez que do contrato de concessão constam as duas hipóteses, por que razão é que o Governo opta pela menos dispendiosa para a entidade privada, que, coitada, está a defender os seus interesses, e importa perceber se o Governo está a defender os interesses nacionais. E, por isso mesmo, para que isso nos seja explicado, nada como os senhores jornalistas fazerem essas questões ou colocarem essas questões, não só ao Ministro que tutela essa pasta, mas também ao Primeiro-Ministro, tal como nós vamos solicitar a reunião para obtermos essa resposta. Por que razão é que se opta pela solução menos dispendiosa, não para o Estado português, mas para uma entidade privada? Montijo está representado. Montijo esteve presente na reunião, não está de acordo com a posição, com a opinião que está aqui a ser colocada. Portanto, não. Mas participou na discussão, estivemos aqui até há pouco. Podemos dizer que é o único que esteve presente na reunião Que não, exatamente, de acordo com esta tomada de posição. Como é natural. Até face às posições que já tinham sido previamente tomadas pelo Presidente da Câmara. Há pouco falava de pensamento integrado, relativamente às soluções campo de tiro de Alcochete e os outros investimentos públicos que lhe estavam associados. Vou dar-vos um exemplo. E tem que ver com esta eventual solução base aérea número 6. Como é que é possível conceber a instalação de um aeroporto complementar ao aeroporto Humberto Delgado, na base aérea número 6, e quase em simultâneo, anunciar a repavimentação da Estrada Nacional número 4, sem contemplar, na requalificação dessa Estrada Nacional número 4, a construção da variante Atalaia, que seria fundamental para o funcionamento dessa infraestrutura aeroportuária, como é fundamental para uma boa fluidez da Estrada Nacional número 4 na sua relação com a A12, nomeadamente com a Ponte Vasta Gama. Portanto, como é que isto está a ser pensado do ponto de vista estratégico pelo Governo e, em particular, pelo Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques?